Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia da Escola Municipal José Cardoso de Lima. Então, aí estamos na quarta videoaula de Geografia. Espero que vocês tenham aproveitado todas as outras videoaulas, feito todas as anotações necessárias para o estudo e aprendizado de vocês, ok? Então, vamos lá, disciplina Geografia, professora Paloma. Então, como nós vimos na terceira videoaula, nós estudamos sobre a América, o continente americano como um todo. Agora nós vamos adentrar, como vocês estão vendo até nesse layout de fundo, essa imagem de fundo aí mostrando o continente americano, tá? Específico aí já no caso, a América anglo-saxônica, né? Vocês estão vendo demarcado aí. Então agora nós vamos adentrar dentro do continente americano, nós vamos estudar a América anglo-saxônica, tá? Então nós vamos ver seus aspectos políticos, culturais, econômicos, como se consolidou essa América anglo-saxônica. É o que nós vamos estudar agora. Então, a América anglo-saxônica ela é constituída, vou até colocar um mapinha aqui para vocês observarem do lado, por Estados Unidos e Canadá. Então, aqui é o continente americano como um todo, que nós estudamos na aula passada, ok? Que nós dividimos e estudamos, e agora nós vamos dar ênfase específica à América anglo-saxônica, tá? Que é formada pelos Estados Unidos e por Canadá, ok? Países, então esses dois países foram colonizados principalmente por povos de origem anglo-saxônica. No caso, os ingleses. Então, professora, o que são povos de origem anglo-saxônica? Então, são os ingleses, ok? Então, esses dois países, eles apresentam grande desenvolvimento econômico e social. Também ocupam lugar de destaque no cenário mundial. Em especial, a gente sabe aí que os Estados Unidos desempenha um papel relevante, né, nas questões políticas, econômicas e exerce também, vamos dizer assim, importante influência cultural em quase todo o planeta, que nós vamos estar estudando aí, ok? Então, vamos estudar específico agora essa América anglo-saxônica. Vamos dar ênfase agora ao Canadá, ok? Que faz parte dessa América anglo-saxônica. Vamos ver como se consolidou esse território, né? Professora, como está esse território e essa distribuição da população? Como é que essa população do Canadá ela está distribuída? Ok? Então a gente sabe que o Canadá é um país localizado na América do Norte ou América anglo-saxônica. Seu território encontra-se no hemisfério norte ocidental, né, na parte aí oeste. O país possui o segundo maior território do mundo, superado apenas pela Rússia. Vou colocar aqui o mapinha, né, mostrando aí o Canadá. Então, o que é que acontece? Professora, eu tenho um Canadá aqui. Como é que está essa população distribuída, essa população do Canadá? Então, ela está estabelecida na extensão da fronteira com os Estados Unidos. Então, grande parte dessa população aqui, ela se aglomera, né? Ela se estabelece, né? As pessoas estão distribuídas de forma irregular nesse território. Por quê? Porque na parte norte, principalmente do Canadá, é muito frio, né? A ocorrência dos climas polar e frio, com invernos bastante rigorosos, longos, marcados por baixas temperaturas aqui nessa parte, queda de neve, né? Então, as maiores concentrações populacionais, ok, do território, se concentra aqui ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde há o predomínio de climas temperados, apresenta invernos mais curtos e temperaturas mais amenas do que o clima polar, ok? No restante. Então, o Canadá ele apresenta um dos melhores indicadores sociais do mundo, né? A gente vai ver mais específico lá na frente, por que ele apresenta esse indicador social, um dos melhores indicadores sociais, ok? Então, vamos falar aqui sobre o Canadá em relação aos idiomas. A gente sabe que é um país, dois idiomas oficiais. Então, o Canadá ele possui dois idiomas oficiais: o inglês, falado pela maioria da população, e o francês, falado principalmente na província de Quebec. E uma pequena parcela da população fala tanto o inglês quanto o francês. Professora, como que está a população do Canadá?
Então, a população do Canadá, ela soma mais de 37 milhões de habitantes. A distribuição por idade dessa população se dá da seguinte maneira: de 0 a 14, 16,3, de 15 a 64, 68,8 e 65 anos ou mais, 14,9. A população do Canadá é uma das menores do mundo, ou seja, considerando a extensão territorial do país, ele é fracamente povoado, né, sendo considerado um país pouco populoso, né, em relação a ele ser tão extenso. A gente nota que ele é fracamente povoado, né? Poderia ser mais, ok? Então, o Canadá ele é conhecido por oferecer uma ótima educação, além dos habitantes terem uma excelente qualidade de vida. A gente sabe aí que o Canadá ele é um país com elevado desenvolvimento socioeconômico, considerado com índice de desenvolvimento humano. O país ocupa a 10ª segunda posição mundial no ranking mundial. Então, a mortalidade infantil é baixa, praticamente não existem analfabetos, entre outros. Então, a qualidade de vida é ótima. Ainda falando sobre o Canadá, eu peguei um dado, né, importante sobre o Canadá, onde fala assim: Canadá registra aumento populacional e atinge quase 38 milhões de pessoas, de acordo com os dados da Estatística Canadá. Então, a gente falou no slide passado da questão que em 2018 o país contava com população estimada de 37 milhões de habitantes. Porém, agora, com dado atualizado, de acordo com os dados da Estatística Canadá, registrou um aumento populacional de quase 38 milhões de pessoas, né? Então, aumento populacional expressivo. Professora, mas qual o motivo de aumentar a quantidade de pessoas dessa forma? Então, dos anos 2000 para cá, a população aumentou de 30,7 milhões de pessoas para quase 38. Um dos fatores desse crescimento inclui um aumento natural. Então, as pessoas passaram a ter mais filho devido ao incentivo da política de filho, né? O Canadá incentiva os pais, né, a terem filho porque a natalidade é muito baixa. Então, esse crescimento de um tempo para cá aumentou naturalmente, sem contar também na política de migração. As projeções mostram que, como o crescimento continua nos próximos 50 anos, a população poderá atingir entre 44,4 milhões e 70,2 milhões de habitantes até 2068, né? Então, nós temos a projeção aí que vai atingir de 70,2 milhões de habitantes até 2068. Então, um número bastante expressivo da quantidade de habitantes, e isso levando em conta um aumento natural, ok? Então, aí nós temos a bandeira do Canadá, só coloquei para simbolizar mesmo, né, a quantidade de pessoas que antes a taxa de natalidade era baixa, agora esse aumento natural aumentou expressivamente. Então, vamos falar aqui agora, ainda sobre o Canadá, sobre as políticas migratórias. Como que funcionam essas políticas migratórias no Canadá? As pessoas aceitam bem esses imigrantes? Como é que é? Como é que está essa população do Canadá, essa política migratória? Então, a gente sabe que o Canadá, isso aqui foi eu peguei uma reportagem da revista Veja, bem atual, um trecho que fala assim: Canadá pretende receber mais de 1 milhão de imigrantes nos próximos 3 anos. Segundo o ministro da Imigração do país, fluxo ajudará a combater envelhecimento e baixa taxa de natalidade. Então, como a gente viu no slide anterior, o Canadá ele consta com uma população muito velha. Tem muitos idosos e poucos nascimentos. Então, a questão da mão de obra ali na faixa do trabalho vai diminuir cada vez mais, né? Porque não vai achar mais pessoas para trabalhar no mercado de trabalho. Por conta disso, para atender essas necessidades de mão de obra do país, o governo canadense ele criou vários programas de imigração. Isso mesmo, vários programas de imigração. Então, como que funciona? Ele analisa
o candidato, essa análise do candidato é feita com base no nível de escolaridade, no domínio das línguas oficiais, nas experiências de trabalho, entre outros aspectos. Então, eles adotam sim essas políticas, esses programas de imigração para que essas pessoas vá para lá fazer intercâmbio, fazer estágio e morar realmente no Canadá. Professor, e como que anda a economia dos Estados Unidos? Ou do Canadá? Em relação aos aspectos econômicos, a gente sabe que o Canadá possui um importante desenvolvimento econômico, ocupando a 10ª colocação entre as maiores economias mundiais e com ritmo de crescimento contínuo nos últimos anos. Então, não para de crescer o desenvolvimento econômico do Canadá, né, está cada dia mais em ritmo crescente, por conta de ser um país de primeiro mundo e está em destaque. Então, vamos agora, ainda falando sobre a América Anglo-Saxônica, chegar ao fim aqui o estudo, né, sobre o Canadá, sobre os aspectos do Canadá, e vamos entrar agora aos aspectos relacionados aos Estados Unidos, né, organização territorial, organização política, econômica. Então, vamos estudar um pouco sobre os Estados Unidos, ok? Então, os Estados Unidos, eles são uma nação, certo? Composta por 50 estados. Localizada na América do Norte, como a gente já viu, o país representa a maior economia do mundo, exercendo influência em todo o planeta. Vou colocar aqui foto dos Estados Unidos com os 50 estados, né? A gente sabe que ela fica na parte da América do Norte, como a gente já viu, na parte ocidental, tá? Os Estados Unidos, eles são o segundo maior país do continente americano e o terceiro mais extenso do mundo, sendo apenas superados por Rússia e Canadá, tá? Então, é bastante extenso também. Um dos países com maior diversidade étnica e cultural por conta da forte atratividade de imigrantes. A gente sabe que os migrantes, é um desejo de quase todos os imigrantes entrarem nos Estados Unidos, principalmente aqui os mexicanos, né? A gente sabe aí que tem uma fronteira aqui, que foi construído um muro, a gente viu na aula passada até, que foi construído, né, pelos Estados Unidos aqui, para impedir que esses mexicanos, eles façam essa imigração. A diversidade estende-se também às suas características naturais, em razão da sua grande extensão territorial. Então, é muito grande a extensão, possuindo territórios com características completamente distintas, como clima, relevo e hidrografia. Então, como o território é vasto, é grande, então eu tenho uma diversidade de climas, uma diversidade de relevo, uma diversidade de hidrografia. O imenso território é rico em recursos naturais que ajudaram a impulsionar a industrialização e o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, a fortalecer, né? Uma coisa interessante também é que a saída para o Oceano Atlântico, né, e Pacífico favorecem o comércio internacional tanto com a Europa, né, a gente viu aqui, quanto com a Ásia. É uma posição estratégica, né? De navios militares. Então, a Marinha dos Estados Unidos, ela tem a maior e mais bem equipada frota do planeta, com bases para operar em várias regiões do mundo. Então, um fato bem interessante aí. Então, vamos ver como se consolida a política dos Estados Unidos. Então, como que se dá essa organização política dos Estados Unidos? A gente tá vendo a bandeira aí, né, dos Estados Unidos. A gente pode dizer, sabemos que o sistema político dos Estados Unidos da América, ele é republicano, federativo, democrático e presidencialista. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos da América, que é o nome oficial, constituem uma federação que se caracteriza por um Estado descentralizado, né? O que é que significa dizer isso? Que os estados, eles possuem autonomia política, expressa em constituições próprias, então eles podem fazer suas próprias leis. Então, por serem unidades federativas independentes, essas leis podem ser diferentes de um estado para o outro. Então, cada estado tem autonomia. Então, a lei muda de um estado para o outro, né? Como eles são independentes, então eles têm autonomia para fazer isso.
Então, há estados, por exemplo, onde a idade mínima para dirigir é 16, ao passo que em outros não se pode dirigir antes dos 18. Então, cada um organiza de acordo, não são 50 estados, então eles são independentes cada um, ok? Entre outras diferenças que tem aí. Então, essa é uma das que se sobressai, certo? Dentro dessa organização política. Vamos falar um pouco agora da formação desses territórios estadunidense, né? Como que ele se consolidou? Então, nós temos que o território dos Estados Unidos, ele começou a ser delineado no século XVI com as 13 colônias, né? Então, nós temos aí a foto das 13 colônias. Então, o que é que acontece? Implantadas por ingleses e europeus de outras nacionalidades entre os Alpartes, Oceano Atlântico, essas colônias se desenvolveram de formas diferentes devido a um conjunto de fatores políticos, econômicos e físico-naturais. Então, essas colônias elas foram estabelecidas aqui, essas 13 colônias, só que cada um estabeleceu de forma diferente essas 13 colônias aqui, ok? A gente vai ver mais na frente. Nós temos as colônias no norte, chamadas também de colônias de povoamento, e nós também temos as colônias do sul, né? Chamadas também colônias de exploração, ok? Então, essas colônias de povoamento se destacavam o cultivo de batata, trigo, nessa época aqui, cevada, entre outros produtos agrícolas. Já no sul, né, onde se estabeleceu essa colônia de exploração, destacava-se o cultivo principalmente do algodão e do tabaco. Essas colônias do norte e do sul se relacionavam de formas diferentes com a Inglaterra, certo? Enquanto as do norte eram mais independentes e autônomas, essas aqui eram do norte, eram mais independentes, autônomas, do ponto de vista, vamos dizer assim, político e econômico. As do sul eram mais dependentes do mercado inglês, então eram mais dependentes mesmo, né? Tudo dependia, elas não tinham autonomia para fazer nada, tudo dependia tudo da Inglaterra, né? Então, eu tenho uma aqui chamada Expansão para o Oeste, chamada também de Doutrina de Manifesto. O que foi isso? Né? Após a independência, né, o governo estadunidense deu início ao processo de expansão territorial chamada Marcha para o Oeste, justificado pela doutrina do Destino Manifesto, que dizia segundo o qual o pessoal dos Estados Unidos eram os escolhidos por Deus para se apropriar das terras entre os oceanos Atlântico e Pacífico, né, fazer essa marcha aqui para dominar, e se justificava por esse Destino Manifesto, né, onde eles falavam que deveriam construir uma grande nação. Isso tudo a gente sabe que foi uma máscara, né? Vamos dizer assim, um discurso usando Deus, colocando Deus aí, né? Povos escolhidos por Deus para se apoiar nas terras, né? Então foi um discurso meramente por interesses, né? Para fazer esse manifesto, essa doutrina do Destino Manifesto, como é chamado. Então, aqui, nós temos aqui nesse mapinha a expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX. Então, nós temos as 13 colônias aqui, né? E a gente viu aí que os Estados Unidos começou essa marcha para o oeste, ocupando toda essa faixa aqui, justificada nessa doutrina do manifesto, né? Destino Manifesto, como chamado. Ok? Então, eles se apoiaram nessa tese aí para ocupar essas terras do oeste. Então, vamos falar agora dos Estados Unidos em relação aos aspectos populacionais. Como está essa distribuição da população dos Estados Unidos pelo território? A gente sabe que no ano de 2017 os Estados Unidos abrigavam a terceira maior população, cerca de 324 milhões de habitantes, só que eles estão distribuídos irregularmente pelo território. Por quê?
há grandes concentrações populacionais nas regiões de ocupação mais antiga e de maior desenvolvimento urbano e econômico, né? Então as pessoas elas se concentram mais onde, logicamente, onde tem mais desenvolvimento econômico, político, urbano. Então essas pessoas se concentram mais lá. Então por isso que está distribuído irregularmente pelo território. Então as partes mais antigas, principalmente ali no leste, né, são mais ocupadas do que a região oeste dos Estados Unidos. Boa parte dessa população é composta por imigrantes, vindo de países da América Latina e do continente asiático, especialmente sendo os mexicanos os que mais migram para esse país, como eu falei lá. Então, os Estados Unidos, eles recebem imigrantes a todo tempo da América Latina, do continente asiático, né? E os mexicanos são os que mais migram, né? Recebe muitos imigrantes de várias partes do mundo. Então, somam-se eles descendentes dos colonizadores europeus, dos povos nativos, africanos. Então, por isso, tem uma diversidade cultural muito grande nos Estados Unidos. No século XIX, a gente sabe que os Estados Unidos receberam fluxos significativos desses imigrantes, principalmente irlandeses, alemães, ingleses, entre outros, buscando melhores condições de vida. Conhecido como a maior potência do mundo, os Estados Unidos ostentam a primeira posição quando o assunto é produto interno bruto. Então, a economia estadunidense baseia-se nos setores principalmente agropecuário, industrial e de serviços. Né? A gente sabe aí que tem um destaque muito grande nessas áreas, porque é tudo de alta tecnologia. Então vamos lá, vamos falar agora sobre a influência global dos Estados Unidos em relação à cultura econômica e política, o que não é difícil perceber. Então, eu coloquei aqui em destaque essa imagem que é a bandeira dos Estados Unidos. Não é difícil perceber, principalmente aqui no Brasil, vários itens que possuem essa bandeira americana. Em várias coisas você consegue perceber ela, em tênis, sapato, roupa, boné, e em várias outras coisas. Ou seja, nós adotamos essa cultura do americanismo para nós, né? A gente gosta de americanizar as coisas, a gente tem esse ditado, né? Por quê? Devido ao fortalecimento econômico, os Estados Unidos ele exerce um grande poder sobre os organismos financeiros internacionais, forçando a abertura da economia de países subdesenvolvidos. Então, a influência política ocorre muitas vezes sobre organismos como o FMI, do qual o país é o maior financiador, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio. Então, os Estados Unidos têm influência direta sobre esses organismos, né? Tudo isso se impondo condições de mercado que beneficiem essas multinacionais dos Estados Unidos, é claro. Então, na questão cultural, os americanos desenvolvem a difusão de sua cultura. De que forma? Vídeos de comunicação, seriados, música, cinema, compras, né? Então, são diversas áreas nesse quesito cultura que os americanos eles difundem e a gente acaba que aceita essa americanização das coisas. O NAFTA e o AUKUS são, sem dúvidas, estratégias econômicas dos Estados Unidos. O NAFTA, a gente sabe que é o bloco econômico aí que abrange vários países e os Estados Unidos é o maior, né, que tem mais potência econômica, e a AUKUS é a base militar dos Estados Unidos. Então, com certeza, os Estados Unidos eles são bem estratégicos. Os Estados Unidos se destacam como maior potência no segmento militar. A gente sabe que os Estados Unidos comandam intervenções armadas em conflitos locais e globais. Ele investe anualmente cerca de 700 bilhões de dólares em armamentos, defesa, antiterrorismo, administração e pessoal, né? Tecnologia, forças armadas. Então a gente sabe que os Estados Unidos ele exerce essa questão da influência militar, né? Principalmente pelo sistema de monitoramento por satélite, né? Que a gente sabe que ele tem potência para isso.
Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite bastante, façam as suas anotações. E como dica, como sempre, rotina de estudo, né? Então, mantenha uma rotina de estudo, certo? Para que você tenha sucesso. Qual o caminho do sucesso? Estudar, tá? Não tem outro. Então, eu deixo algumas dicas aqui em toda videoaula. Como se manter focado nos estudos, né? Então, organize seu tempo. Tem tempo para todas as coisas, né? Organize seu tempo para estudar todas as matérias, né? Vai organizar seu lanche. Tem tempo para distrair ali no celular, fique um tempo. Mas organize seu tempo para que você não deixe as tarefas, né? Para que você não só assista as videoaulas e deixe para lá as atividades, mas entregue também as atividades que é importante. Evite distração, então evite ficar na frente do celular, né, ali vendo outras coisas dentro do celular. Pegue seu lápis, pegue sua caneta, faça suas anotações no papel mais pertinentes quando você estiver assistindo a videoaula. Procure um lugar tranquilo. Então, faça resumo com suas palavras. Depois que a videoaula terminou, então, peraí que eu vou fazer as minhas anotações para ficar fácil responder as atividades, para que eu tenha uma atividade para que seja fácil eu responder ela, para que o meu entendimento seja hábil. Assista às videoaulas e depois pratique fazendo os exercícios propostos. Então, terminou a videoaula, fez as anotações, faça os exercícios propostos logo em seguida para que você não se perca, porque logo no dia seguinte tem outra aula, tem outra atividade e você já vai embolar o meio de campo. Então, tente manter essa rotina de estudo. Terminou a videoaula, já tente fazer o exercício proposto, ok? Bons estudos. Obrigada.